Passa a palavra à nossa palestrante. Vamos ouvi-la com muito carinho e simpatia. Fique à vontade, doutora. Muito obrigada. Boa noite a todos, que eu ainda não cumprimentei. Só para confirmar, são 30 minutos. É isso? 30, 40, né? 40 Ah, fica. ok. Tá bom. É só para a gente Não, tudo não. bem. Passando um pouquinho, né? De 40 até uns 45, tá? Tá 50, não ótimo. tem problema. Ok. Então, nós, em primeiro lugar, agradecemos esse convite, a, a amizade, o carinho, né? A oportunidade de trabalho, porque sempre estudar ensina a quem prepara o estudo e ajuda a todos, porque o estudo ele traz base e o tema que nós trouxemos hoje justamente nos fala muito de perto nessa questão da necessidade de estudo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com certeza é um grande exemplo para nós de estudioso, aquela pessoa que escuta, né, ouve sobre um determinado tema, se sente curioso, instigado para o conhecimento daquele tema e parte em busca num processo de investigação e de levantamento de informações. Então, nós precisamos, muitas vezes, como espíritas, compreender a grande necessidade de estudarmos. Muitas vezes, nós nos sentimos instigados em ler romances. É muito frequente no meio espírita, de um modo geral, quando alguém entra para a doutrina, passando por processos de sofrimento, por processos dolorosos, é muito comum nós chegarmos e começarmos a dizer: lê Nosso Lar, lê as obras de André Luiz, lê há 2000 anos. Eu chorei de me acabar de chorar lendo há 2000 anos, 50 anos depois. Paulo Estevão, meu Deus. E não é que isso não seja positivo, não seja interessante, não que essas histórias, esses romances, essas narrativas não sejam sumamente importantes para trabalhar em nós a sensibilidade, a percepção da realidade espiritual no dia a dia, nas nossas vidas. Mas é muito importante que nós falemos também um pouco sobre um lapso que acaba acontecendo, que é o estudo. A leitura sistematizada, a leitura regular, a leitura demandando o conhecimento, o aprofundamento nas informações, o embasamento teórico daquilo que a doutrina espírita nos ensina como base para todo o desenvolvimento da nossa vida espiritual. E é pensando nisso, né, que encontrei, na verdade, pensando em preparar o estudo, né, para apresentar nessa data, encontrei no meio de arquivos no meu computador um quadrinho. E esse quadrinho já está no meu computador há algum tempo. Desculpem, não anotei a fonte onde eu encontrei. Mas
não é de minha autoria, absolutamente. Mas um quadrinho, né, uma imagem, uma figura que me chamou profundamente a atenção, exatamente pela propriedade de condensar conhecimentos. Então, resolvi preparar a nossa conversa dessa noite em cima desse quadrinho, que traz a figura do mestre leonês, né, do nosso codificador, ao centro de 10 frases, digamos assim, de 10 marcos do conhecimento espírita, do conhecimento doutrinário que ele compilou, que ele codificou, que ele organizou, que ele apresentou à humanidade de forma impecável. Então, nesse quadrinho, nós temos 10 frases sobre as quais nós vamos tecer algumas considerações, justamente pensando que ele, quando teve esse trabalho imenso de organizar o conhecimento doutrinário, foi exatamente pensando na necessidade, na importância de que nós tenhamos uma base sólida de conhecimento que promova uma mudança em nossas vidas. Então, não usamos exatamente a ordem que está aqui no quadrinho. No final, vamos explicar por quê, né? Vai ficar entendido ao final da nossa conversa o porquê de não seguirmos rigorosamente a sequência das frases do jeito que elas estão apresentadas aqui no quadrinho. Então, pesquisando, nós vemos que essa frase, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, é uma frase que todos no meio espírita ouvem falar, todos tomam conhecimento dessa frase e todos repetem essa frase como sendo uma frase de Allan Kardec. E, curiosamente, fomos pesquisar um pouco e descobrimos que, na realidade, não. Essa frase ela já é citada por outros autores, um pouquinho diferente, né? A construção, mas ela já é citada por outros autores contemporâneos e anteriores a Allan Kardec, porém, ela ganhou, digamos assim, uma grande vinculação à doutrina espírita a partir do momento que foi essa frase que foi escolhida para ser colocada na lápide junto ao túmulo de Allan Kardec. Então, quando se vai visitar o túmulo de Allan Kardec, lá na França, vê-se essa lápide onde foi grafada essa frase, lembrando-nos, então, que nós nascemos, nós vivemos, nós morremos, nós renascemos e progredimos sempre, porque essa é a grande lei da vida, a grande lei universal, a lei sobre a qual nós estamos subordinados, né, a qual estamos subordinados, e que nos leva a não termos, na verdade, possibilidade de não progredirmos, né? Essa lei mostra-nos a sabedoria e a misericórdia de Deus como um guia seguro, porque todos estamos fadados ao progresso, estamos fadados a nos aperfeiçoarmos, estamos fadados a sermos felizes, ainda que muitas vezes nós nos comportemos de uma forma um pouco contrária a isso, ainda que nós nem sempre nos dediquemos de fato à nossa felicidade futura,
construindo-a em cima de atitudes sóbrias, atitudes saudáveis, decisões caridosas e tudo mais. Mas então, essa é uma primeira frase de impacto dentro da doutrina espírita e um conhecimento importante, porque muitas vezes nós falamos de reencarnação, falamos de renascimento, mas existem muitas dúvidas, muitas questões, muitos questionamentos, né? E aí, mas por que eu não lembro? Mas por que eu não sei? Mas por que eu não, eu olho e não vejo? Ou por que eu vejo? Por que eu sei? Por que eu lembro? E o outro não? Então, existem muitas dúvidas. Por que os espíritos conseguem me influenciar tanto? Né? Uma mediunidade desequilibrada, uma mediunidade muitas vezes desalinhada, e aquela influenciação espiritual que torna a vida um pouco mais confusa, que gera uma série de constrangimentos e situações dolorosas, e, no entanto, eu escuto que Deus é amor e eu escuto que eu estou fadada ao progresso. E muitas vezes eu tenho dúvidas de como conciliar a realidade material da vida atual com essa realidade espiritual. Então, a doutrina espírita vem, ela tem fundamentação, ela tem ensinamento, ela nos responde a tudo isso. Mas nós só vamos conseguir obter essas respostas, obter esses conhecimentos a partir do estudo. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, são obras, o céu e o inferno, são obras que têm que estar naqueles livros, naquele meio daqueles livros que nós manuseamos no nosso dia a dia, na nossa vida, e voltamos e relemos, e não entendemos, e não aceitamos, e não digerimos, mas vamos continuando a ler, vamos continuando a buscar, vamos continuando a pesquisar, porque um dia nós conseguiremos realmente, de fato, assimilar esse conhecimento, abrir a nossa mente, a nossa compreensão. Então, é isso que a doutrina espírita, no nascer, no renascer, no progredir, é isso que a doutrina espírita nos coloca, nos indica, nos sinaliza de forma tão clara, de forma tão direta, né? A doutrina espírita não tem aquela coisa de enevoar o conhecimento para que nós fiquemos um pouco na dúvida e não consigamos perceber em profundidade. A doutrina espírita tira o véu, descortina o conhecimento, mas é preciso que nós estudemos, é preciso que nós busquemos esse conhecimento. Né? Apenas ter os livros em casa para ficar bonito na estante, ou ter os livros para mostrar aos outros que nós temos, não é a melhor maneira. É preciso que nós tenhamos, né, como o mestre Kardec, o hábito da leitura e da busca do conhecimento. As dúvidas, as inquirições, as perguntas, né, tudo isso precisa ser do nosso dia a dia, que nós precisamos ser capazes de compreender mais e mais e mais, de maneira mais profunda. Claro que o consolo que o Evangelho nos traz é fundamental na atual situação que nós vivemos na Terra, no momento em que nós estamos. Mas é importante que nós lembremos que o estudo também nos conforta. E aí, nós encontramos também que Kardec nos fala que nós somos espíritos vivendo experiências carnais. Uma coisa que eu sempre falo, talvez alguns aqui já tenham escutado em outros estudos apresentados por mim,
é que eu escuto no meio espírita com muita frequência. Não, porque eu tenho um espírito. Não, porque o meu espírito. Gente, eu não tenho espírito. Nem é o meu espírito. Sou eu. O espírito sou eu. Eu estou vivendo uma experiência carnal. Eu estou, nesse momento, investida de um corpo físico durante um tempo de uma encarnação. Mas eu não estou esse corpo, né? Eu não sou esse corpo. Eu estou passando por essa vida, mas eu continuo sendo eu. Eu antes, eu depois, eu continuo sendo eu aqui agora. Então é muito importante que nós comecemos a trabalhar esse conceito, porque pode parecer que é uma bobagem, um detalhe, mas é um detalhe fundamental que altera o nosso modo de comportar, altera a nossa maneira de encaminhar o raciocínio, altera a nossa maneira de desenrolar as questões da nossa vida. Porque a partir do momento que eu tenho a ótica clara de que eu sou um espírito que estou aqui de passagem, a minha relação com os bens materiais, a minha relação com os outros, a minha relação com a vida muda de perspectiva completamente. E é interessante que a gente observa que esse não é um conceito que Kardec inventou, criou, né? Muito antes dele, um padre francês chamado Pierre Teilhard de Chardin já tem registrado nos seus escritos, nas suas observações, que não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, é uma maneira de dizer o mesmo conceito. Nós não somos corpos habitados por espíritos eventualmente, nós somos espíritos que habitam eventualmente corpos. E aí, como nós estávamos falando sobre essa questão, né, das leituras, dos romances, né, a próxima frase, né, é que se planta aqui o que colheremos na vida espiritual. É um outro conceito que a doutrina espírita, organizada por Kardec, coloca para a gente, de que nós falamos muito que estamos aqui colhendo o que fizemos na outra vida e tal, mas às vezes nós nos esquecemos dessa ideia de que o que fazemos hoje aqui também repercute na maneira como chegaremos no plano espiritual depois do nosso desencarne. Então é muito importante termos também isso de maneira clara. E eu deixei ali a sugestão da leitura de Nosso Lar, porque é um clássico doutrinário, psicografado por Chico em 1944. Olha a atualidade da psicografia de Chico, né? Em 1944, esse livro, que é atual hoje, né? Vem falando justamente sobre a nossa realidade, né? A partir do momento que nós saímos da carne, desencarnamos, deixamos o corpo físico aqui e recuperamos plenamente a nossa capacidade espiritual. No plano espiritual, nós vivemos consequências das escolhas do que plantamos durante a nossa última vida aqui na Terra, da nossa última existência material. Então, é uma via de mão dupla. O que nós organizamos no plano espiritual, o que nós construímos e amadurecemos, se reflete na qualidade da nossa vida aqui na Terra. O que nós escolhemos aqui na Terra, na nossa vida material, o que nós fazemos, como nós nos comportamos, o que nós damos de nós, o que nós mudamos em torno de nós, o que nós semeamos no nosso derredor, é aquilo que nós vamos encontrar logo de primeira mão ao voltarmos para o plano espiritual. Então, André Luiz conta com riqueza de detalhes, e vários outros livros narram, né,
fazem esse tipo de narrativa. Como foi o despertar no plano espiritual? Como foram os primeiros reencontros, os primeiros desencontros, como são as cidades, as construções, a alimentação todos os hábitos e todas as questões, como é a repercussão da guerra, né, André Luiz? Essa obra ela é psicografada numa época durante a guerra, então como é a recepção de espíritos no plano espiritual, saídos de campos de batalha. Então, tudo isso é narrado para nos mostrar que nós aqui na vida material construímos a qualidade daquilo que vamos encontrar quando passamos para a realidade espiritual de novo, quando voltamos, né, dentro dessa linha do nosso progresso, da nossa evolução contínua. A próxima frase vem falar, né, sobre essa questão da fé, que está lá no Evangelho, no capítulo. Sandra, você está passando o slide? Tô. Para a gente não está passando, não. Ah, desculpe, peraí. Então, Agora sim. ué, que estranho. Agora passou. Está Passou? na fé inabalável. Sim. Vocês ficaram parados no primeiro? Ficamos parados no primeiro. Poxa vida, gente, vocês deviam ter falado antes. Aí eu pensei, Então vamos lá. Então passamos pelo túmulo de Kardec, falamos sobre sermos espíritos vivendo experiências carnais, falamos de nosso lar e do aqui se planta, aqui se colhe, né? Bem essa coisa não de lei de talião, olho por olho, dente por dente, mas da lei de evolução, né? De que nós se desarranjamos a realidade ao nosso redor, depois teremos a oportunidade de voltar e, dentro de uma realidade semelhante, agirmos de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, né? E a fé, né? No Evangelho, no capítulo 19, lá no finalzinho do item 7, vem a frase lapidar, né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? E lá no meio do texto vem essa outra frase: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então, tudo que nós vivemos tem dois aspectos, pelo menos, e pode ser trabalhado a favor da nossa evolução espiritual ou nos tornando mais presos à questão material. São escolhas, são escolhas. Nós fazemos nossas escolhas. Isso é muito importante, porque às vezes mas eu oro, eu peço ajuda e a ajuda não vem. Mas eu oro, só que eu continuo me comportando dentro de um padrão que não é o padrão de sintonia espiritual superior. É um padrão de sintonia material, de sintonia com quem está aqui preso nesse nível de evolução. Se eu quero me ligar a um outro nível evolutivo superior, eu preciso me comportar e fazer escolhas e ter atitudes que me levem a essa sintonia com um outro nível, com um outro padrão. Então, ter a fé é fundamental, mas essa fé tem que ser uma fé baseada em razão, baseada na lógica, baseada no conhecimento, baseada nas atitudes, nas ações, na prática, no fazer, não ficar esperando que caia do céu porque nós pedimos e porque nós temos fé. É essa a diferença da dinâmica do espírita que precisa praticar, porque
o que nós encontramos muitas vezes são teóricos, grandes teóricos que leem muitos livros, que sabem as páginas e os capítulos de cor, mas que, no momento em que se veem diante de situações de dificuldade, as mais variadas possíveis, estamos falando de vida, é direção no trânsito, é dentro de casa com a família, é no trabalho, é andando no calçadão da praia, enfim, é dentro do ônibus. Todas as condições materiais do nosso dia a dia. Não é nada diferente disso. Mas é aí exatamente que nós precisamos aplicar, fazer acontecer, sair da teoria e virar uma questão prática. Aí nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no finalzinho, né, toda uma coletânea de preces. E Kardec faz uma abertura, uma introdução a esse capítulo, onde ele coloca inúmeras vezes: os espíritos nos orientaram, os espíritos nos disseram para fazer, os espíritos nos solicitaram, os espíritos nos indicaram. Então, o tempo todo ele coloca que todo esse capítulo foi montado, direcionado, como tudo dentro da codificação doutrinária, a participação dos espíritos, no sentido de que foram eles, na verdade, que conduziram essa construção, obviamente que com toda a contribuição e sabedoria e bom senso, né, do codificador, mas os espíritos tiveram uma participação, uma atuação fundamental em todo o processo de organização desses livros, desse corpo de doutrina, né? Então ele coloca lá que a prece é um ato de adoração. A prece é uma forma de chegarmos mais perto de Deus. E ele coloca ali estilos e tipos de preces para tudo, né? Prece para quem já desencarnou, prece para quem está doente, prece para inimigo, prece para amigo, prece para quem se suicidou, prece para quem morreu de morte natural. Enfim, ele coloca vários tipos. E por que Kardec fez isso? Não foi para ser uma, um livro de receitas. Não foi. Ele fez isso porque ele sabia, os espíritos estavam ali juntos, dizendo, né, para ele que, na realidade, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender que esse é um diálogo. A comunicação com Deus, a oração, é um diálogo. É um diálogo onde nós falamos aquilo que vem no nosso coração, aquilo que nos angustia, aquilo que nesse momento nós faz parte da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso momento. E é importante que nós desenvolvamos em nós a capacidade de ouvir a resposta. Porque é quando nós ouvimos a resposta que nós começamos a entender o que significa orar, falar com Deus. Porque, de um modo geral, nossas preces, e Jesus dá vários exemplos, inclusive no Evangelho, em várias passagens, né? Muitas vezes nós ficamos enumerando nossos problemas. Senhor, eu estou passando por isso, está faltando isso, eu quero comprar aquela casa, eu preciso mudar de carro, meu filho não passou no vestibular, eu estou doente, minha unha está doendo, eu perdi um dente. Não importa, né? Não importa o problema. Nós começamos a enumerá-los. E, às vezes, ou na maior parte das vezes, de fato, nós não paramos para perceber que um determinado problema surgiu nas nossas vidas
no momento em que nós estávamos nos envolvendo numa determinada situação e aquele problema surgiu e nos levou a um outro caminho, nos desviou. E talvez, mais adiante, nós consigamos ter a compreensão de que esse desvio foi a resposta divina à nossa oração. Foi a resposta divina à necessidade real que nós tínhamos naquele momento, de não irmos naquela direção, de não continuarmos naquela atitude, de não seguirmos aquele caminho. Precisávamos mudar a nossa perspectiva. E foi aquele problema que nos fez fazer assim e olhar um pouco mais ao lado. Então, a prece é um ato de adoração no momento em que nós realmente, de fato, ali entregamos na mão de Deus a decisão sobre como a nossa vida vai ser conduzida e nos colocamos naquela postura de humilde receptividade. Então, nós precisamos estar receptivos para recebermos a resposta à nossa prece. Se for uma prece de mera enumeração de problemas, nós não conseguiremos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para ouvirmos as respostas de Deus. Mais adiante ele fala, aprendemos também com Kardec, que a reencarnação prova que a justiça divina existe. A reencarnação é um conceito que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala sobre Sócrates e Platão, mostrando que eles, em seu corpo doutrinário, também já falavam sobre, né, a manutenção de uma individualidade após a morte. E que, então, nós vamos para algum lugar onde nós precisamos passar por algum estado de revisão, né? E aí nós somos reconduzidos para uma vida em longos e períodos, em múltiplos e longos períodos. É a reencarnação novamente sendo trazida por Allan Kardec e mostrando-nos no corpo doutrinário que essa não é uma ideia inventada por ele, é só aclarada pela doutrina espírita, mas que não é uma ideia, um conceito exclusivo dos espíritos. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, lá vem falando sobre a perfeição moral. E aí, um outro conhecimento adquirido com Kardec é de que nós temos ainda orgulho e egoísmo como as grandes chagas da humanidade. Isso está repetido em diversas obras espíritas, né? E são as fontes das misérias humanas, né? Quanto mal, quanta dor, quanta dificuldade a humanidade ainda tem pela frente a passar por conta do egoísmo e do orgulho que preponderam nos nossos corações, de um modo geral. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, já lá em 1958, ele coloca inúmeras questões, são páginas bem curtas, onde ele vem falando exatamente sobre o poder que nós temos com o nosso pensamento. A ferramenta da nossa mente, da nossa capacidade criativa mental, é impressionante. E se nós usássemos isso com uma potência maior para o bem, nós promoveríamos a transposição das montanhas que Jesus já nos fala no Evangelho, né? Nós mandaríamos que o monte saísse e ele sairia, ele se transportaria, porque o pensamento é um dínamo, né? O pensamento é uma ferramenta de
de grandes criações. E Emmanuel, então, Allan Kardec, desculpem, nos fala, então, que um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Mais adiante, então, já nos aproximando do fim desse aprendizado imenso que fica difícil resumir, mas que nós tentamos, de alguma forma, conversar aqui rapidamente nesse tempo. Nós vemos lá no capítulo 13 do Evangelho, né, sobre a beneficência. E Kardec nos diz que o amor é a essência divina e sem caridade não há salvação. E lá, pegando Jesus mais uma vez, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Então, são os arroubos da caridade. E hoje nós temos a oportunidade imensa de praticar muita caridade. A caridade de ouvir, a caridade de atender, a caridade de perceber a dor, a solidão, o sofrimento do nosso próximo. Vivemos tempos de muita solidão no meio da multidão. As redes sociais estão cheias e as pessoas estão vazias. Então, nós precisamos perceber com mais clareza aquilo que está ao nosso redor. E, para nós concluirmos o nosso estudo, lá no Evangelho, capítulo 17, né, no item sobre sede perfeitos, nós temos lá uma mensagem que fala sobre os bons espíritas. E é nessa última parte que nós trouxemos uma frase que não faz parte desse apanhado de frases utilizados nesse quadrinho, mas que é uma frase que merece trazermos como conclusão da nossa conversa. Porque tudo isso que foi dito acima foi exatamente dentro dessa ótica de que nós, como espíritas, tendo este conhecimento, tendo acesso a tantas informações, tendo essa base disponível para nós nos tornamos devedores, né? Nós passamos a dever a nosso mestre Allan Kardec, a tantos outros espíritos que têm se mostrado incansáveis em nos amparar, em nos ajudar, em nos trazer mais conhecimento, em nos trazer mais mensagens de consolação, em nos trazer mais histórias que ilustrem todo esse conhecimento, toda essa experiência da vida na Terra, da vida espiritual, de como uma influencia na outra. Então, nós precisamos passar um pouco do nível de leitores, do nível de ouvintes. Nós precisamos começar a ser executores, a fazer. É importante que nós consigamos pegar tudo isso que nós aprendemos com Kardec e nós transmutemos tudo isso em atitudes no nosso dia a dia. Não significa que seja simples, nem significa que seja fácil, não significa que isso acontecerá em alguns dias, algumas semanas e meses. Isso é trabalho para uma vida. Mas é muito importante termos bem claramente colocado para nós que não se reconhece o espírita porque ele é perfeito, porque ele não erra, porque ele sabe tudo, porque ele tem resposta para tudo, porque ele passa pela vida de uma forma absolutamente tranquila
e não vivencia as vicissitudes da vida material. Não, não é isso. O verdadeiro espírita, ele está no processo. Então, a transformação é um processo, não é um pacote fechado, pronto. É uma construção, onde existem esforços, muitas vezes, imensuráveis. Esforços que não são percebidos por quem está do lado de fora. Esforços grandiosos para domar o homem velho, para transmutar o homem velho. Existem em nós tendências, hábitos, mas também existem vontades, desejos. E cabe a nós escolher se nós vamos nos amarrar aos velhos hábitos ou se nós vamos nos lançar aos novos desejos. E é aí que nós vamos direcionar a nossa vontade. Então, não é um processo simples, muito menos um processo fácil. É um processo trabalhoso, é um processo que exige de nós 24 horas por dia, 366 dias no ano bissexto. Dedicação, clareza, foco. É o que eu desejo. Eu sou um espírito que estou aqui vivendo temporariamente uma condição carnal. Eu quero superar em mim aquilo que me torna menos próxima do meu ideal de espiritualidade. Porque no contato com os espíritos superiores, os sentimentos são tão fortes e bons. A sensação de alegria, a emoção de saber que existe um estado de alma permanentemente assim, isso me faz pensar que vale a pena muitas vezes renunciar, vale a pena muitas vezes passar pelas dificuldades, voltar depois de cair e tentar mais uma vez vencer em mim as minhas más tendências, as minhas más inclinações e buscar desenvolver em mim uma nova atitude, uma nova maneira de me comportar. Então, aprendemos isso com Kardec. Aprendemos a ser espíritas. Aprendemos a nos comportar como espíritas e a usar todo esse conhecimento a nosso favor para que sejamos mais felizes num futuro que não é assim tão distante. Meus irmãos, assim concluímos a nossa conversa dessa noite. A gente agradece muito, doutor.